Olá, bem-vindo à aula 2.2. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre o impacto das restrições governamentais nos mercados, na oferta e na demanda. Especificamente nessa aula eu vou falar de impostos e como os impostos também geram perda peso morto na oferta e na demanda. Então, vamos lá para a aula de hoje. Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020 na Universidade Federal de Ouro Preto e esse é o curso de Microeconomia 2 do curso de Economia da UFOP. Então vamos lá, os impostos podem ser divididos em dois tipos, tá? Impostos diretos e impostos indiretos. Os impostos diretos se aplicam sobre a renda e os impostos indiretos são aqueles que se aplicam sobre as vendas, tudo bem? Sobre um preço. Em micro 2 a gente vai falar de impostos apenas desses impostos indiretos, ou seja, aqueles que se aplicam sobre as vendas, sobre os preços das mercadorias. Tá? Embora seja menos comum, tudo que eu falar aqui sobre impostos pode ser aplicado aos subsídios, só que o subsídio é um imposto com sinal trocado, né? É um imposto para baixar os preços para os consumidores ou compensar aos produtores alguns custos de produção. Então, os subsídios têm um incentivo contrário dos impostos. Tá ok? Então, deixa eu falar aqui primeiro dos impostos e o impacto das restrições. Quando o governo cria um imposto, o preço geralmente não se eleva no mesmo montante do valor total do imposto. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo que o governo vai lá e coloca um imposto de R$ 2 no litro da gasolina, por exemplo. Tá? Aqui na minha região o litro da gasolina está custando um pouco mais do que R$ 4,50. Deixa eu colocar R$ 4,50 para ficar mais redondo esse exemplo. Tudo bem? Quando o governo coloca R$ 2, um imposto de R$ 2 por litro na gasolina, não necessariamente o preço para o consumidor vai direto para R$ 6,50. Ou seja, aqueles R$ 4,50 mais R$ 2 por litro a mais. Não necessariamente vai para isso, tá ok? Pode ficar perto dos R$ 6,50, mas vai ficar alguma coisa abaixo dos R$ 6,50, porque uma fração desse imposto vai ser paga pelo produtor, tá? Também é muito comum você ver algum político falando dessa forma. Os consumidores não precisam ficar preocupados, pois esse imposto será apenas para o produtor. Mas não tem como o político garantir isso. Na verdade, ele não pode falar que o preço do consumidor vai ficar os mesmos R$ 4,50 porque ele está cobrando apenas do produtor. Né? Como se o produtor incorporasse totalmente esses R$ 2, essa perda de R$ 2 na sua receita. O político não tem como garantir isso, por quê? Porque a incidência do imposto é normalmente compartilhada por produtores e consumidores e a fração que cada um acabará pagando depende de outra coisa que os economistas chamam de elasticidade da oferta e da demanda, tá ok? Então vamos relembrar esses conceitos aí de elasticidades, tá? Então elasticidade a gente tem tanto da oferta quanto da demanda, né? É aquele conceito quanto que varia a quantidade consumida, deixa eu colocar de outra letrinha aqui, né? Mais típica. Quanto que varia a quantidade consumida de um determinado bem X, né, relativamente à quantidade inicial, sobre a mudança percentual dos preços. Tá ok? Então isso é a elasticidade de preços representada. Tá? O conceito de elasticidade é dado por essa equaçãozinha. Ou mais resumidamente, para quem gosta, é mudança percentual de quantidade, tá? E sobre a mudança percentual de preços.
Como é que a quantidade respondeu àquela mudança percentual de preços? Ou mais ainda, né? Para quem gosta de cálculo, é a derivada do logaritmo da função de demanda em relação a preços multiplicado pelo preço de x. Tá ok? Outra forma de ver a elasticidade. Bom, em termos gráficos, a elasticidade fica até um pouco mais simples, né? Vamos lembrar aqui da oferta e da demanda. E quando a gente está falando de elasticidade, a gente está querendo dizer qual a inclinação dessa demanda e qual a inclinação dessa oferta. Tudo bem? Então eu fiz aqui uma demanda bastante inclinada, né? Ou seja, isso quer dizer um valor bem negativo para um alfa que dá a inclinação dessa demanda, e fiz uma oferta pouco inclinada, né? Um beta de inclinação positiva dessa demanda bem baixo, né? Lembrando, né, que a demanda é sempre negativamente inclinada e a oferta sempre positivamente inclinada, tá ok? Vamos ver aqui, né? Então, quando a gente está falando mais em termos gráficos também, então, elasticidade da demanda. Então, vou representar aqui várias demandas para a gente perceber melhor esse conceito, tá ok? Então, vou pôr em gráficos lado a lado para a gente poder visualizar melhor. Então, guardem aí essas definições. Quando a gente está falando de uma demanda inelástica, propriamente perfeitamente inelástica, tá? A gente está falando de uma demanda atípica que ela não muda quando os preços mudam. Quer dizer, a quantidade que esse mercado está demandando para uma determinada mercadoria, pensa no caso da gasolina de novo, né? É sempre a mesma, independente do preço. Então a gente diz que essa demanda aí é perfeitamente inelástica, né? Então, muito atípica essa demanda, mas a gente coloca aí como um caso teórico para a gente pensar. Então, deixa eu representar aqui de vermelho. Nós vamos ter a oferta se alterando e os preços se alterando, mas o consumidor não muda o seu comportamento diante dessa alteração de preços. Tá ok? Continua demandando a mesma quantidade. Os consumidores todos continuam demandando a mesma quantidade. Então essa é a demanda perfeitamente inelástica, né? Nesse caso aqui, a gente fala que a elasticidade da demanda é zero. Por quê? Porque aquela quantidade não muda, né? Tal como eu representei aqui, ó, a quantidade não muda, vai ser zero de mudança de quantidade, né? Outra maneira de representar a elasticidade aqui é por essa equaçãozinha, né? Mas a gente está com zero de mudança de quantidade, então nós temos zero, tá ok? Elasticidade zero. Bom, a demanda mais típica é aquela que tem alguma elasticidade, tá? Aquela que nós representamos negativamente inclinada, tudo bem? Mas a lógica é que se eu represento ela assim, ou se eu represento ela assim, tá? Então eu estou dizendo que a demanda 1 é mais inelástica do que a demanda 2, tudo bem? Guardem isso aí. E depois eu vou entrar em um detalhe importante para a gente aqui em micro 2, mas vou guardar esse detalhe para outra aula, tá? Mas de maneira geral pense dessa forma: eu estou fazendo uma demanda com uma inclinação mais inclinada, mais negativamente inclinada, eu estou falando de uma demanda com elasticidade maior, tá ok? Novamente, né, outro conceito que nós precisamos guardar é que, como a demanda é negativamente inclinada, essas elasticidades serão sempre negativas. Só que nós costumamos a resumir essas equações pela parte positiva delas, tá? Então, é muito comum a gente colocar essas elasticidades da demanda em módulo, tá? Pegar a parte positiva dessa variação de preço e quantidades daqui, tá ok? Muito, muito comum. Bom, vou voltar lá para o nosso gráfico, né? Isso aqui a gente representou várias elasticidades, então vou colocar aqui em cima
que são várias. E o último caso, que é o caso de ser perfeitamente, a gente diz perfeitamente elástica, ok? E aí, no caso de ser perfeitamente elástica, nós temos que o preço para o consumidor não se altera, tudo bem? É como dizer que uma alteração mínima, os consumidores variam as suas quantidades absurdamente, tá? Então deixa eu colocar as quantidades em vermelho aqui para vocês perceberem, mas o preço se altera em 1 centavo e as quantidades tendem a se alterar para infinito, tá? Então, quer dizer, existe uma elasticidade de alteração das quantidades aqui gigantesca. Na verdade, a gente usa esse tipo de demanda para percepção dos produtores, às vezes, de que existem muitos consumidores no mercado e esse mercado é extremamente competitivo, tá? Mas, novamente, é um caso bastante teórico. Na maior parte das situações, nós vamos nos restringir para esse frame aqui do meio, tudo bem? Para essa situação que a gente está falando de elasticidades que podem ser mensuráveis, tá? No caso da elasticidade perfeitamente elástica, a gente está falando de uma elasticidade que tende a menos infinito, ou para quem gosta do módulo da elasticidade aí, que tende a infinito, tá ok? Então, como esse preço não está alterando quase nada, se você jogar nessa equação aqui, você vê que o preço está alterando minimamente. É como se eu tirasse o limite dessa elasticidade quando a variação de preço tende a zero. E nesse caso, esse limite é infinito. Tá ok? Então vamos guardar isso aqui, tá? Então quando o político está lá dizendo que o preço para o consumidor não vai se alterar, né? Ele está implicitamente assumindo que a demanda do consumidor é perfeitamente elástica, né? Então o choque de oferta aqui, ó, será apenas para o produtor e esse choque de oferta para o produtor vai levar a perda, acarretar perdas apenas para o produtor, né? Em quase nenhum caso prático será verdade, tá? Bom, assim como nós temos a elasticidade da demanda, nós temos outra elasticidade, deixa eu continuar deixando de vermelho aqui, que é chamada elasticidade da oferta. Bom, a elasticidade da oferta, deixa eu representar por outra letra grega aqui, vou usar ρ, é a mesma coisa que a elasticidade da demanda, só que nós estamos analisando pela perspectiva da oferta. Então vai ser a variação da quantidade de X, né, vendida, né, uma variação relativa quando os preços dessa quantidade vendida variam. Então, é a mesma definição que vocês têm que tomar cuidado que agora que a gente está aplicando é na oferta. Tudo bem? Então, nesse caso, ela vai ser realmente sempre positiva, pois nós estamos falando da oferta que tem inclinação positiva sempre. Então, você não vai precisar se preocupar com aplicar o módulo dessa elasticidade aqui, tá? Em termos gráficos, vamos voltar aos termos gráficos aqui. Eu posso falar de elasticidade da oferta também fazendo aqueles gráficos paralelamente, né? Bom, só que no caso da oferta, ao contrário do que acontece na demanda, deixa eu representar o primeiro caso ali, que vai ser o da oferta que a gente chama perfeitamente inelástica. Então, uma oferta perfeitamente inelástica é uma oferta totalmente vertical. E aí, no caso, quer dizer que a oferta não responde aos preços. Os preços podem aumentar, mas a oferta continua a mesma coisa, tá? Ao contrário da demanda, a oferta perfeitamente inelástica é bastante plausível se nós estamos falando de curtíssimo prazo. Quando não dá para alterar nenhum dos fatores de produção, a oferta já está estabelecida, é a existente no mercado, então ela fica fixa. E quando nós temos casos de oferta fixa, ocorre a oferta perfeitamente inelástica. Também lembrando aqui que por esses pontos que eu acabei de representar, por esses preços, passa uma demanda com alguma elasticidade, tá ok? Mas a oferta perfeitamente inelástica é essa
linha em pé ou vertical, né? Na maior parte dos casos nós queremos representar ofertas com alguma elasticidade. Então, quando eu representar linhas dessa forma, nós estamos falando de várias elasticidades para oferta, tá ok? Tipicamente, quando fazemos uma linha mais inclinada, a gente está falando aqui que a oferta 2 é mais inelástica do que a oferta 1. Então, em comparação à oferta 2 aqui, tem uma elasticidade menor do que a elasticidade da oferta 1. E o último caso é o caso da oferta perfeitamente elástica. Como vocês já devem estar esperando, é uma oferta totalmente horizontal, onde uma alteração muito pequena nos preços leva a uma quantidade ofertada a se alterar enormemente, tendendo ao infinito, tá? Então, novamente, se nós colocarmos pelas fórmulas da elasticidade, que eu usei o ρ para representar, isso aqui é uma elasticidade de oferta igual a zero. Essa aqui são elasticidades de oferta maiores do que zero, mas não muito grandes, né? E essa aqui é uma elasticidade da oferta que tende a infinito quando a variação de preços tende a zero. Então vamos voltar lá para o nosso slide. O que a gente está falando aqui é que essas intervenções governamentais de diversos tipos resulta no que nós chamamos de perda peso morto. Ou seja, existirá uma perda líquida decorrente das políticas governamentais que deslocam o excedente de um grupo para o outro. Às vezes de produtores para consumidores, às vezes de alguns produtores para outros produtores. Nós vamos entender um pouco a partir dos exemplos que nós vamos dar em 2.3. Em alguns casos, essa perda peso morto será pequena. Porém, em outros, na sustentação de preços e nas cotas de importação, essa perda de peso morto pode ser extremamente elevada. Como eu já falei, o peso morto é uma forma de ineficiência econômica que deve ser levada em consideração quando políticas são elaboradas e implementadas. Quer dizer que ganhos de mercado, aquele ganha-ganha que nós falamos anteriormente, não se concretizam, não se realizam por conta dessa perda de peso morto. A intervenção do governo em um mercado competitivo nem sempre é uma medida negativa. Então existem casos em que isso é previsto. O governo pode ter outros objetivos além da eficiência econômica. Então guardem isso aqui também, que existe uma racionalidade para a intervenção em alguns casos. Além disso, existem situações nas quais uma intervenção governamental pode melhorar a eficiência econômica. Isso é assunto da matéria de economia do setor público, onde nós vemos que o governo pode, sim, melhorar a eficiência geral da sociedade. Bom, mas vamos voltar aqui para o exemplo dos impostos. Os impostos possuem impactos no funcionamento do equilíbrio parcial de mercado. Os impostos que vamos ver em micro 2 são impostos apenas do tipo indireto e atuam sobre a compra e venda de mercadorias, mas não sobre a renda. Os impostos indiretos são divididos em dois tipos, unitários e sobre o valor. Dessa palavrinha em latim aqui, ad valorem. São aplicados sobre a fatura, sobre as receitas de uma determinada venda de mercadoria. O imposto ad valorem é o mais comum no Brasil. No Brasil, inclusive, é difícil encontrar exemplos de impostos unitários. Mas o unitário é mais fácil da gente fazer as contas inicialmente e depois eu mostro um exemplo de ad valorem, talvez numa aula especial. Bom, vamos entender aqui o exemplo da gasolina. Tá? Esse também é um exemplo do Pindke-Rubenfeld e nós estamos falando aqui de uma demanda e oferta por gasolina nos Estados Unidos, estimada como essa equação aqui para demanda e essa equação aqui para oferta. Novamente aquela medida que é usada lá nos Estados Unidos, que é galões, né? E cada galão é cerca de 4 litros, um pouco menos do que 4 litros. Então a gente vai achar aqui a quantidade de galões vendidos e o preço dos galões. Bom, vocês devem ter visto que nesse curso aqui, o tempo todo eu usei a demanda direta e a oferta direta, mas a gente pode escrever essas funções como as inversas
que são muito tipicamente utilizadas na economia também, onde nós deixamos do lado esquerdo aqui os preços e do lado direito as quantidades. Então, invertendo aquela equação de demanda, nós vamos ter essa equação daqui que eu estou circulando em azul. Quer dizer, simplesmente colocar o preço para o lado esquerdo da igualdade. Se a gente fizer a mesma coisa para a oferta, nós vamos ter essa equação daqui. Tá? Bom, novamente, né, nós já sabemos encontrar o equilíbrio. O equilíbrio nesse mercado será quando o preço da oferta é igual ao preço da demanda, e esse será o preço de equilíbrio, e as quantidades ofertadas e efetivamente vendidas são iguais, e também a quantidade Q estrela ou Q asterisco de equilíbrio. Tá? Se você resolver o sistema acima, você vai encontrar que o preço da gasolina em dólares estava exatamente em 2 dólares por galão, e a quantidade de galões vendidos será 100 milhões de consumidores. Bom, mas o exemplo aqui é para a gente colocar um imposto de $1 por galão sobre a produção da gasolina. Digamos que o político fala, olha, os consumidores não precisam ficar preocupados, pois esse imposto será pago apenas pelos produtores. Tudo bem? Então será colocado um imposto de $1 por galão vendido de gasolina. Então será colocado um imposto de $1 por galão vendido de gasolina. Podemos reescrever aquela equação de oferta da seguinte maneira, onde a diferença aqui está aparecendo que o preço do produtor está subtraído de $1. Então nós temos o antigo preço do produtor, mas tiramos $1 aqui para obter a oferta após os impostos. Novamente, isolando o PS para achar a função inversa da equação de oferta, nós temos o seguinte sistema. Reparem bem que nesse sistema eu transformei o PS em PD. Eu fiz isso propositalmente, pois após colocarmos os impostos na oferta, nós encontraremos o preço ao consumidor, o preço na demanda. Por isso essa oferta já aparece com PD, uma forma que eu utilizei. Mas quem se lembrar dos gráficos, verá que o que está acontecendo aqui é o seguinte. Sempre que nós colocamos um imposto na oferta, essa oferta se deslocará para a esquerda e para cima. Então essa oferta aqui era antes do imposto e essa oferta que eu acabei de desenhar é depois do imposto. Tá ok? Bom, representando a demanda aqui como inalterada, o que nós temos é o seguinte, ao fazer esse deslocamento da oferta, o que eu vou achar é esse novo preço ao consumidor, pois estou em cima da demanda, após os impostos. Então, reparem lá que isso foi chamado de PD, pois será o preço ao consumidor. E esse Q' é a quantidade vendida de gasolina após os impostos. Lembrando que a quantidade anterior aqui era o Q estrela, e para esse exercício era igual a 100. Então, voltando na aula, a gente tem que resolver esse sistema de equações, e ao resolver esse sistema você vai achar o novo preço de equilíbrio, que é o preço ao consumidor, e a nova quantidade vendida, que é a quantidade vendida após os impostos, que eu estou chamando aqui de Q'. Então reparem nisso, utilizado nesse exercício. Tá? Resolvendo o sistema, nós vamos encontrar que agora são vendidos 88 ou quase 89 milhões de galões de gasolina lá nos Estados Unidos. E esse preço aqui, se você resolver o exercício, esse preço novo, ao invés de 2 dólares, que era anteriormente, será 2,44. Tá ok? Então, o preço ao consumidor, após a imposição de um imposto de $1, será 44 centavos maior. Bom, o que acontece com o produtor? Para saber o preço do produtor é simples. A gente pega esses 2,44 dólares que os consumidores estão pagando e retira $1, que é o preço do imposto. Então agora os produtores estão recebendo 1,44 dólares por galão de gasolina vendido.
Então está aqui esse valor, vamos representar também no nosso gráfico. Esse ponto é esse ponto daqui de baixo, onde está 1,44. Ou seja, a diferença de 2,44 é sempre 1, no caso desse valor de imposto unitário, tá? Prestem atenção nisso, porque o imposto unitário é aquele que se aplica o mesmo imposto em cada quantidade vendida. Ele é aplicado na unidade vendida, tá? É sempre $1 sobre cada unidade de galão vendido. Bom, existe um exercício aqui para vocês fazerem, que é o seguinte: mostrar que se você aplicar esse mesmo imposto na demanda, surtirá o mesmo efeito final. Ou seja, o produtor vai ficar com preço de 1,44, o consumidor vai ficar com preço de 2,44 e a quantidade vendida final será os mesmos 88,8. Então, se você colocar esse imposto na demanda, você terá o mesmo efeito. Por quê? Por conta das elasticidades, que na verdade não se alteraram. Elas estão as mesmas. Aqui nesse gráfico é que ao invés de ter deslocado a oferta, você poderia ter mantido a oferta na mesma posição, só que o que acontece com a demanda após o imposto é que essa demanda inteira se desloca para a esquerda e para baixo. Então essa demanda que estava antes aqui era a demanda antes do imposto, e essa nova demanda é a demanda depois do imposto. Só que ao fazer o deslocamento na demanda, o que você vai achar primeiro é o preço ao produtor. Então como é que você faz isso na demanda? Você teria que pegar aquela equação de demanda que nós vimos, essa daqui, fazer dessa forma. Tem a quantidade da demanda, que é igual a 150, só que o preço ao consumidor agora tem mais $1 embutido. Então aqui, quando nós estamos aplicando na demanda, nós temos que somar. Lembre que quando nós estávamos fazendo isso para o produtor, nós subtraíamos, né? Aqui, se você jogar isso na demanda, você vai somar $1 ao preço. Tá ok? Então, fazendo isso, você faz aquele deslocamento da demanda para a esquerda e para baixo. Você vai encontrar esse ponto aqui, onde a nova demanda após o imposto intercepta a antiga oferta antes do imposto, achando esse novo preço ao produtor. Porém, a quantidade será a mesma. Essa quantidade de 88,8 de galões de gasolina vendidos, se você jogar essa quantidade na demanda antes do imposto, só substituir aqui 88,8 nessa equação, você vai encontrar o novo preço do consumidor vendido, ou seja, os 2,44. Tudo bem? Então vocês precisam lembrar que também no caso dos impostos, existe uma perda peso morto, tá? Para qualquer lado que você coloque esses impostos aqui na oferta ou na demanda. E essa perda peso morto será a mesma. Colocando aqui, inicialmente, a quantidade era de 100, o preço era de $2 por galão. Nós colocamos uma demanda após o imposto que se retraiu para a esquerda e para baixo. Achamos aqui o novo preço recebido pelo produtor, que é de 1,44. Se você jogar aquele 88,8, que é o novo equilíbrio após esses impostos, na demanda original, você encontrará os 2,44 pagos pelos consumidores. Novamente, como a gente está falando de imposto unitário, a gente pode simplesmente fazer que o preço ao consumidor agora é o preço recebido pelo produtor após o imposto, mais o valor do imposto, que no caso era $1 por galão vendido. Mas importante ressaltar aqui que também ocorre a perda peso morto para esse caso. Tá? Então, os impostos são uma intervenção econômica que gera perda peso morto. Como é que você pode ver essa perda peso morto? Deixa eu fazer de verde aqui, ó. Existem consumidores que estão dispostos a pagar algo um pouco menor do que o 2,44
por galão de gasolina vendido. Digamos aqui que 2,10, tá? E existem produtores dispostos a vender esses galões por um custo marginal menor do que esses 2,10. Digamos aqui que algo entre 1,50. Só que essa troca mutuamente vantajosa não é realizada. Por isso que isso aqui vira a perda peso morto. Situações de ganha-ganha, tal como nós falamos, que não são realizadas. Então, impostos inserem perda peso morto e os subsídios também inserem perda peso morto. Enquanto cada um desses lados da economia, consumidores e produtores, vai pagar em termos de impostos. Nós estamos vendo aqui que os consumidores estão pagando 44 centavos daquele $1 aumentado em termos de imposto. E de contrapartida, os produtores estão pagando 56 centavos. Por que é isso? Essa divisão vai depender das elasticidades. Vou explicar sobre isso na aula 2.3. Então nós vemos na aula 2.3, onde eu vou falar sobre essa divisão dos impostos e vou dar mais alguns exemplos. Até lá!